Olá pessoal, no terceiro período nós vamos continuar trabalhando aqui a nossa disciplina de Direito Tributário, como eu disse para vocês, né? No primeiro bimestre a gente vai cobrir a legislação tributária toda. Mantendo aqui com vocês a nossa aula disponibilizada lá no link do YouTube, a aula pelo portal. Então vamos continuar trabalhando. Pessoal, nessas primeiras aulas nós estamos trabalhando os conceitos essenciais, né? Os conceitos estruturais do direito tributário. Então nós já trabalhamos o conceito de tributo, que está lá no artigo 3º do CTN. Nós já trabalhamos a classificação dos tributos, já sabemos que tributo é gênero, do qual nós temos 5 espécies, são 5 tipos, né? Então, eu estou tentando manter a sequência aqui para ficar bem organizado para vocês aí no nosso material didático. Então, o que nós estamos trabalhando? As principais características das espécies tributárias. Olha aqui que eu deixei a numeração certinho, ó, número 3. Número 3, nós estamos trabalhando agora a contribuição de melhoria. Então, aqui nós temos um tributo, e esse tributo que nós vamos estudar agora, que é a contribuição de melhoria, ele foi criado especialmente lá na Inglaterra, após uma obra que foi feita no rio Tamisa para valorizar, presta atenção nesse verbo, hein? Diversos imóveis na área ribeirinha. Então aquela era uma região que quando chovia muito alagava e os imóveis, consequentemente, eles sofriam uma desvalorização imobiliária. Então agora aqui nós já temos alguns elementos estruturais para que a gente possa entender a contribuição de melhoria. A gente já sabe que ela vai decorrer de uma obra pública e essa obra pública ela vai causar uma valorização dos imóveis. Então vocês têm que ter essa noção aqui comigo. Palavras-chave estruturantes do conceito de contribuição de melhoria: bens imóveis, obra pública, valorização imobiliária. A primeira coisa que eu trabalho aqui com vocês é o fato gerador. O fato gerador da contribuição de melhoria, gente, é o quê? É a valorização imobiliária decorrente da obra pública. Nós temos uma previsão na Constituição, no artigo 145, inciso 3º, e nós temos uma previsão legal também no CTN, nos artigos 81 e 82. Aí prestem muita atenção no seguinte: existem obras privadas que acarretam efeito semelhante para um particular. Só que no caso da contribuição de melhoria, nós estamos falando de obra pública. Então aqui nós temos uma casca de banana muito típica de provas de concurso, que fala que teve uma obra privada que acarretou um enriquecimento sem causa. Isso não é fato gerador da contribuição de melhoria. Então o que nós temos que analisar aqui? O poder público ele não pode cobrar tributos decorrentes de obras particulares. E o particular também ele não pode cobrar tributos. A situação permanece a mesma. Então aqui nós temos um exemplo: construção de um shopping em uma área da cidade que não era considerada muito boa. Essa é uma obra particular que vai trazer uma grande valorização para os imóveis daquela região, só que não pode ocorrer a cobrança. Então a melhoria que justifica a contribuição de melhoria, gente, é a melhoria do imóvel, pois essa às vezes com determinadas obras, né, são agregados valor àquele local. Mas o mais importante de tudo, então, elas repercutem nos valores dos imóveis, não havendo, portanto, aqui o que nós podemos chamar de enriquecimento sem causa. Inclusive, pessoal, há obras que até mesmo podem repercutir negativamente. No Brasil, nós temos um exemplo lá na cidade de São Paulo. No governo Maluf foi construído um elevado chamado Elevado Costa e Silva, que ficou popularmente conhecido como Minhocão. Uma obra pública, porém uma obra pública que gerou grande desvalorização imobiliária. Além de tudo, gente, vamos continuar aqui então com a noção de hipótese de prejuízo. Então, não sendo uma mera decorrência da vida da sociedade, caberá uma solução dada pelo direito administrativo aqui, a saber que é o quê? A indenização pelo fato da obra.
a distribuição equânime dos benefícios e dos malefícios da atuação estatal. Então, quando o poder público faz uma obra pública, mas essa obra pública causa grave prejuízo para os cidadãos que ali se encontram, eles podem pedir a indenização. Há raríssimos casos de contribuição de melhoria no Brasil. Por que será, pessoal? Porque é um tributo que ele não se coaduna com a nossa cultura. A cultura dos nossos governantes é de uma cobrança imediata, rápida, célere de tributos. A contribuição de melhoria ela é extremamente morosa, extremamente procedimental, extremamente técnica. Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho aqui a base de cálculo. Como visto anteriormente, a base de cálculo dos tributos, ela tem uma total vinculação lógica com o fato gerador do tributo. Dentro dessa correlação, a contribuição de melhoria, ela é cobrada em função do acréscimo de valor que da obra resultar para aquele imóvel. Por isso que nós vamos ter aqui a palavra-chave valorização. Ela é uma contribuição que vai melhorar o valor daquele imóvel. O ideal seria que a alíquota, que é o percentual, fosse de 100%. No entanto, pessoal, há limites para a cobrança da contribuição de melhoria. O Código Tributário Nacional, no artigo 81, prevê dois limites. O chamado limite total ou geral, que é o valor da despesa total ou geral com a realização da obra, e o chamado limite individual. O que é o limite individual? É o acréscimo de valor que resultar para cada imóvel beneficiado. Tanto que nós vamos ter aqui uma zona de impacto. Então, se uma determinada obra foi feita perto de uma determinada casa, essa casa vai ter uma valorização maior. Quanto maior for o distanciamento da região onde foi feita essa obra, menor será o impacto dessa obra, menor será a valorização. Portanto, por conseguinte, menor será o pagamento individual daquele cidadão. Bom, então a contribuição, gente, ela deve ser customizada, que é o que nós falamos, né? Em outras palavras, o que nós queremos dizer aqui? Não se pode simplesmente dividir o custo da obra entre os diversos proprietários de imóveis que são beneficiados. Essa é a concepção que nós temos, por exemplo, no sistema tributário da Alemanha. Não é a concepção que nós adotamos no Brasil. O que nós adotamos no Brasil, então? No Brasil, o poder público ele não pode cobrar mais do que cada imóvel valorizou. Então, nós temos esse limite. Não pode cobrar mais do que cada imóvel valorizou. Esse é o limite geral. Pois, do contrário, gente, o que estaria acontecendo? O poder público ele estaria desnaturalizando essa espécie tributária. Em síntese, a cobrança ela deve ser limitada à melhoria, ao acréscimo feito ao valor daquele imóvel. Inclusive, a lei ela traz detalhes técnicos, como, por exemplo, o chamado coeficiente de amortização, que é aquilo que eu falei para vocês. Existe um mapeamento da zona de impacto da melhoria feita por aquela obra pública e, a partir daí, nós temos os cálculos dos chamados coeficientes de amortização. Já o limite total, que eu destaquei ali para vocês, ele se refere ao quê? Ao gasto total da obra, não podendo o Estado arrecadar valores superiores. Porque se isso ocorresse, nós falaríamos aqui que nós teríamos um fenômeno que no direito nós chamamos de enriquecimento sem causa. Todo enriquecimento, ele deve ter uma causa. E aí nós vamos falar em enriquecimento lícito e enriquecimento ilícito. Enriquecimento lícito é aquele que tem uma causa lícita, enriquecimento ilícito é aquele que tem uma causa ilícita. Pessoal, 3.3 no nosso material de estudo, né? Nós temos a competência. A competência para a instituição da contribuição de melhoria é a chamada competência comum. O que quer dizer a competência comum? Todos os entes podem instituir. Então, o Estado pode instituir, a União pode instituir, o Distrito Federal pode instituir, o município pode instituir. Ou seja, todos os entes da federação podem instituir a contribuição de melhoria. Por isso que a instituição da contribuição de melhoria é chamada de competência legislativa comum. Como visto anteriormente, ao contrário dos impostos, né, as taxas elas não existem em lista. Até porque elas não são necessárias, né? Pois quem pode cobrá-las é quem tem competência para prestar o serviço. Então, quando a gente viu
a respeito das taxas, a gente viu a taxa pelo exercício de poder de polícia. Quem pode cobrar é quem está exercendo aquele poder de polícia. O mesmo, pessoal, nós podemos colocar aqui, né, um raciocínio análogo em relação à contribuição de melhoria. Ela decorre da obra pública. Então não existe uma obrigatoriedade de instituição e cobrança. Se feita uma obra pública que causou enriquecimento a determinado lugar e determinadas pessoas, então vai ser instituída e cobrada a contribuição de melhoria. Decisões judiciais. Eu sempre procuro trazer aqui para vocês algumas decisões judiciais, porque normalmente esses tributos eles chegam até os tribunais, né, aos juízes, e quando eles decidem, naturalmente isso se torna a decisão, a sentença, ela se torna conhecida, e a partir daí as bancas de concurso, de provas, costumam fazer muitas questões sobre isso. Então, veja bem, com base na presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, presume-se como correta a avaliação feita pelo Estado ao definir o quanto cada imóvel se valorizou. Então, naturalmente, o Estado vai fazer uma análise e vai dizer que ocorreu uma determinada valorização. Então, se presume inicialmente que aquela valorização está correta. Portanto, pessoal, cabe ao contribuinte, que é o cidadão que foi valorizado por aquela obra, impugnar o valor atribuído pelo Estado. Então, ao invés de ir pagando diretamente o tributo, ele vai impugnar aquele valor, trazendo elementos que afastem a chamada presunção de veracidade e legitimidade, que tem liquidez e certeza dos cálculos feitos pelo Estado. Porque assim como chega na nossa casa o IPTU, e a gente pega o carnezinho e vai pagar. Se você achar que aquele valor é exorbitante, exagerado, o que você tem que fazer? Você tem que impugnar aquele valor, você tem que tentar combater aquele valor, seja pela via administrativa, lá no setor de arrecadação do município, do estado, da União, seja pela via judicial entrando com uma ação. Quanto aos fatos que podem justificar a cobrança da contribuição de melhoria, houve uma grande discussão no Brasil sobre a possibilidade de cobrá-la pela realização de calçamento de ruas, o asfaltamento. Conforme o entendimento, o calçamento das vias públicas é uma obrigação estatal e, portanto, não seria legítima a cobrança da contribuição de melhoria. No entanto, o fato de ser uma obrigação do Estado não infirma a lógica de valorização, o chamado enriquecimento sem causa, que eu já expliquei ali para vocês. Portanto, o que aconteceu, pessoal? O Poder Judiciário, ele entende que pode ser cobrada a contribuição de melhoria em virtude do asfaltamento de uma rua. Então, imagina que eu moro num bairro que a rua ainda não foi asfaltada. Para fazer aquele asfaltamento, então o município institui a cobrança da contribuição de melhoria. Só que veja bem, essa cobrança ela pode ocorrer desde que a cobrança seja realizada uma única vez. Porque o que aconteceu muito no Brasil? Um município ia lá e fazia a cobrança da contribuição de melhoria para fazer o asfaltamento daquele bairro. Depois, todo o recapeamento, toda a manutenção, consequentemente, o município ia e cobrava uma nova contribuição de melhoria. Então, em outras palavras, o que a gente tem que entender? Seja o Estado, o município, não poderia cobrar a contribuição de melhoria no caso do recapeamento ou pequenos reparos, pois nesse caso estaria sendo realizada uma obra, não estaria sendo realizada uma obra, mas um serviço de manutenção da via pública. E o serviço de manutenção não é fato gerador da contribuição de melhoria. Vamos lembrar que o fato gerador da contribuição de melhoria é uma obra pública e não um serviço público. Lembra que nós discutimos serviço público quando nós trabalhamos a taxa como espécie tributária. Outra discussão também foi no sentido de que o Estado realizou uma obra e houve uma valorização do imóvel. O valor do IPTU seria maior, é o chamado valor venal do imóvel, e, portanto, já estaria sendo paga, consequentemente, a contribuição de melhoria. No entanto, pessoal, vamos analisar o seguinte. O fato gerador do IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano, é um imposto de competência do município.
E vamos lembrar que os impostos, eles são não vinculados, eles servem para arrecadação, né? Eles têm um caráter arrecadatório que é abastecer os cofres do Estado. Então, o fato gerador do IPTU é a chamada propriedade de imóvel. A base de cálculo é o valor desse imóvel, não importando por que do imóvel chegar àquele valor. Então, não há a chamada bitributação nessa hipótese, pois ela estaria configurada se os fatos geradores fossem iguais. Então, o fato gerador do imóvel, do IPTU, é completamente diferente do fato gerador da contribuição de melhoria. Então, se você comprou um imóvel num bairro que ainda não é asfaltado, você passa a pagar o IPTU daquele imóvel. Quando ocorrer ali a obra, né, e fazer o asfaltamento daquele bairro, será cobrada uma contribuição de melhoria. Aí nós poderíamos indagar, não houve aqui uma bitributação, ou seja, a incidência de tributos diferentes sobre o mesmo fato? Não, porque o fato gerador do IPTU é a propriedade do imóvel e o fato gerador da contribuição de melhoria é a obra pública que foi feita naquele bairro. Quarta espécie tributária que nós vamos trabalhar, gente, são os empréstimos compulsórios. Então, muito cuidado, hein? Já trabalhamos, número 1, os impostos, número 2, as taxas, número 3, as contribuições de melhoria, e agora, número 4, nós vamos trabalhar os empréstimos compulsórios. Apesar da nomenclatura empréstimos compulsórios, eles não têm natureza contratual, que poderia dizer aqui para a gente a palavrinha empréstimo, né? A palavrinha empréstimo, ela nos remete à natureza contratual. Só que muito cuidado. Como são tributos, eles não têm natureza contratual, eles têm natureza daquilo que nós já havíamos falado, né? São compulsórios. Então, uma coisa importantíssima aqui para se destacar é que é um tributo excepcionalíssimo. Após 1988, que nós temos ali como marco muito importante no nosso ordenamento jurídico, que é a proclamação a nossa Constituição, a promulgação da nossa Constituição em 5 de outubro de 1988, não há praticamente mais exemplos de criação de novos empréstimos compulsórios. Se adotada a chamada teoria da tripartição, que eu mostrei para vocês, que está lá no artigo 3º do CTN, teoria da tripartição, porque ela trabalha com 3 tipos, né, 3 espécies de tributo, seria esse aqui um imposto, com uma peculiaridade de ser restituível. Então, o que seria o empréstimo compulsório? Um imposto restituível. Já na teoria da pentapartição, né, a teoria quinquipartida, que é aquela que enxerga que no nosso ordenamento jurídico nós temos 5 espécies tributárias, nós temos aqui que essa é uma espécie tributária diferenciada, regida especialmente pelo artigo 148 da nossa Constituição. Os fatos geradores e as bases de cálculo devem ser definidos por lei complementar. Isso aqui é muito importante que vocês observem. Muitas provas cobram. É lei complementar. Destaca-se nesse caso, pessoal, que as hipóteses autorizadoras de instituição de empréstimos compulsórios exige-se notória relevância e urgência. No entanto, tratar-se da matéria reservada à lei complementar, não é permitida a criação por medida provisória, que também normalmente se pergunta muito nos concursos, né? Mesmo sendo necessária a criação por lei complementar do empréstimo compulsório, poderia ocorrer uma medida provisória criando o empréstimo compulsório? De maneira nenhuma, pessoal, fiquem atentos a isso. Existem situações muito específicas, né, que têm que estar presentes para que a União possa exercer a sua competência. E aí, veja bem, é uma competência exclusiva. Somente a União pode instituir empréstimos compulsórios. E quando que a União pode instituir os chamados empréstimos compulsórios? Na hipótese de guerra externa ou a iminência de guerra externa, na hipótese de calamidade pública, na hipótese de investimento relevante, urgente, de interesse nacional. Aliás, pessoal, essas situações, elas não são, prestem bastante atenção nisso, hein? Elas não são fatos geradores do tributo.
elas são o que nós chamamos de situações autorizativas. Muito cuidado, que muita prova de concurso traz isso também. As hipóteses guerra externa ou sua eminência, calamidade pública e investimento relevante e urgente de interesse nacional não são fatos geradores do tributo e empréstimo compulsório. Na verdade, elas são o que nós chamamos de situações autorizativas. Foco nessa palavra-chave. Pois bem, a competência para a instituição de empréstimos compulsórios, eu disse para vocês, ela é exclusiva da União. Somente a União, e cuidado, vai aparecer essa palavrinha, hein? Somente a União pode instituir, por meio de lei complementar, os empréstimos compulsórios. Muito bem, vamos ver aqui as hipóteses de instituição. Como eu disse para vocês, as hipóteses de instituição são as chamadas situações autorizativas. Elas estão previstas no artigo 148 da Constituição, que diz o seguinte: a União, nós vimos, somente a União, competência exclusiva da União, mediante lei complementar, falei para vocês ficar de olho aqui que é só por meio de lei complementar, não pode lei ordinária, não pode decreto, não pode medida provisória, poderá instituir empréstimos compulsórios, e aí vem aqui as hipóteses de instituição. Número 1. Para atender às chamadas despesas extraordinárias decorrentes do quê? Calamidade pública, guerra externa ou sua eminência. Ou no caso de investimento público, de caráter urgente e relevante interesse nacional. Observado o disposto no artigo 150. Aqui depois nós vamos ver que aqui nós temos uma relação com o princípio da anterioridade. Aí também nós vamos ver aqui que tem um determinado prazo para se esperar. O parágrafo único diz que a aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada. Então veja que é um tributo vinculado à despesa que fundamentou a sua instituição. Vamos ver aqui algumas observações importantíssimas. Primeiro, a União. A União, na hipótese de guerra ou de sua eminência, também poderá criar os chamados impostos extraordinários de guerra. Então, fiquem atentos a isso. Não existe imposto extraordinário para o caso de calamidade pública. Nós só temos aqui essas duas formas de impostos, né? No caso ali, o empréstimo compulsório e o imposto extraordinário, sobre essa situação autorizativa, que é a guerra, que é a mais extraordinária de todas. No inciso 1, pessoal, foram previstos casos de urgência e relevância. São maiores e notórios. Aqui, ó, calamidade pública e guerra externa. Tanto é assim que as expressões relevante e urgência só foram previstas no inciso que disciplina o investimento. Outra finalidade da previsão das hipóteses em dois incisos é a mudança do regime jurídico. Como se depreende do dispositivo constitucional, somente para o investimento foi prevista a observância do que nós chamamos aqui de princípio da anterioridade. Para que um empréstimo compulsório seja criado, é necessário uma das três situações citadas nesse dispositivo constitucional. Por conseguinte, gente, a arrecadação ela somente poderá ser empregada na situação justificadora da instituição do tributo. Por isso que nós falamos que é uma arrecadação vinculada. Então, arrecada-se já com uma previsão, um destino de aplicação. Agora vamos à análise aqui do artigo 15 do CTN. O que o artigo 15 do Código Tributário Nacional nos diz? Provinha de concurso, somente a União, competência exclusiva da União, nos seguintes casos excepcionais, poderá instituir empréstimos compulsórios. Na chamada guerra externa, ou sua eminência, calamidade pública, que exige auxílio federal impossível de atender com recursos orçamentários disponíveis, e a conjuntura que exige a absorção temporária do poder aquisitivo. O parágrafo único traz a seguinte noção: a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições do seu resgate, observando no que for aplicável o disposto nessa lei, que aí nós estamos falando do CTN, do Código Tributário Nacional. Então nós temos aqui algumas importantíssimas observações. Primeira,
A competência tributária é atribuída pela Constituição Federal. As hipóteses listadas no CTN, gente, elas são semelhantes, mas a prevista no inciso 3º ali, ela não tem nenhuma previsão no texto constitucional atual. Esse dispositivo, portanto, ele não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal de 1988. O inciso 3º, ele teve relevância no governo Fernando Collor. Se vocês tiverem aí alguma noção de história, vão se lembrar, quando houve o chamado confisco da poupança. No entanto, a expressão confisco ela é totalmente incorreta, pois o que ocorreu foi a tentativa de absorver temporariamente o poder aquisitivo da população. Nesse caso, ao contrário das demais hipóteses, o que o poder público tentava? Ele não precisava de dinheiro, mas que a população ficasse sem dinheiro. No entanto, Fernando Collor, que é um presidente pós-1988, e a Constituição não admitia a medida. Inclusive, ela foi feita por medida provisória, como nós vimos, não pode. Então, de acordo com a jurisprudência dos tribunais, a lei que institui o empréstimo compulsório deve já prever a sua restituição. Lembrando por quê? Ele é um tributo que tem caráter restituível, vai restituir, devolver. Inclusive, foi decidido que o que tem que ser devolvido é o que foi emprestado, entre aspas, ou seja, o dinheiro, e não em títulos da dívida pública ou ações de empresas estatais, que normalmente o governo tenta fazer, né? O que na verdade ele está forçando a compra desses títulos e dessas ações. Nossa referência bibliográfica, gente, como eu tenho citado para vocês, estão aqui os livros que vocês podem usar, mas eu já disse e reitero, né? Eu uso muito aqui o livro de Direito Tributário Esquematizado, do professor Ricardo Alexandre, mas mais importante de tudo, eu sempre falo para vocês, aqui na nossa aula eu procuro trazer todos os detalhes para que vocês realmente aprendam, entendam, e eu trago aqui todos os conceitos, com a certeza de que a aula aqui que eu trago para vocês é a mais completa possível, não precisando consultar nenhuma outra obra além do material didático que eu disponibilizo, que é o conteúdo da aula. Peço para vocês continuarem a construção do nosso caderno inteligente através dos esquemas de memorização. Sempre que vocês desenvolverem aí, coloquem lá no nosso grupo, postem foto para a gente continuar construindo, né? No nosso grupo de estudo, Direito Tributário Esquematizado. Essa é a nossa aula, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês continuem estudando. E, se Deus quiser, logo, logo vai estar tudo voltando ao normal e que vocês continuem firmes no nosso propósito, ok? Um abraço, fiquem com Deus e estudem bastante.